Gostaria de ouvir um pouco da Agatha e do Brian a respeito da ancestralidade de vocês. Quais são as suas matrizes culturais? Vocês sempre foram cristãos, protestantes? Conta um pouco para a gente de onde vocês vieram. Bom, eu sou carioca, eu sou filha de brasileiros totalmente. Meu pai, os pais dele vieram do Mato Grosso do Sul, Ponta Porã, divisa com o Paraguai. E a minha mãe, ela é descendente, meu avô era pernambucano, uma mistura de holandês com africano e indígena, e minha avó tinha origem portuguesa e alemã. Então, eu me considero super brasileira, tenho toda a mistura. A família do meu pai não vem de tradição cristã. Minha mãe, sim. O meu avô materno, ele tem uma história muito bonita. Ele foi um migrante de Pernambuco ao Rio de Janeiro e foi a pé com o irmão e arrumando uma carona aqui e ali, né, se alimentando pelo que achava, fazendo uns trabalhos. Chegou no Rio de Janeiro ainda bem católico, tinha sido coroinha da Igreja Católica em Pernambuco, e arrumou um trabalho de auxiliar de pedreiro numa igreja batista, em Nilópolis. E foi ali que ele se converteu, conheceu minha avó e virou pastor. Daí, na década de 60, ele e minha avó participaram de um movimento de avivamento, experiências com o Espírito Santo. Eles deixaram a Igreja Batista e foram num novo ministério chamado Obra em Restauração, com uma prática assim, bem mais conservadora de usos e costumes, mulheres e homens sentando separados na igreja, cerimônia de lava-pé, na Santa Ceia, as mulheres usando véu, saias muito compridas, maquiagem já não podia. E daí minha mãe cresceu nesse contexto, mas na adolescência ela conheceu a Igreja do Nazareno. O pastor Nazareno era professor de história e encantou a juventude. Então, ela conheceu meu pai na escola, meu pai era professor também, eles tinham uma diferença de idade grande. Então, foi um casamento misto, né? Mas a minha mãe criou a gente na igreja, eu sempre fui à igreja, tomei minha decisão por Cristo com 12 anos e nunca me afastei. Muito bem. Brian? Bem, para já desmistificar, você ouve eu falar e olha para mim, e aí ninguém vai acreditar, né? Mas eu nasci no Brasil, nasci em Campinas, mas sou filho de missionários que vieram para o Brasil em 1974. Meu pai nasceu na Inglaterra, mas foi criado também como filho de um missionário na América Central e América do Sul. Os pais dele foram missionários com uma organização antes de ser da Igreja Nazareno, e ele, então, foi criado no campo missionário na Colômbia, Peru e outros países, e veio como missionário para o Brasil. E no ano que eles chegaram no Brasil, eu nasci. Então, fui criado numa família cristã, morei já em vários lugares no Brasil, em Brasília, João Pessoa, Recife, passei um bom tempo, um tempo muito bom da minha infância no Nordeste, tenho boas lembranças do tempo que eu passei lá, e depois viemos morar em São Paulo. E, então, eu fiquei em São Paulo até encerrar o meu ensino médio, depois fui fazer faculdade fora também, e bacharel e mestrado fora, tá? Mas essa é um pouco da minha trajetória, então eu sempre me conheço como alguém que tinha uma fé cristã, lógico que tem aquele momento que a gente toma a nossa própria decisão, tá? E estou nessa jornada aí já há mais de 40 anos agora. A Igreja do Nazareno é um dos desdobramentos do movimento wesleyano? Sim, então a Igreja do Nazareno, ela surge como um movimento de santidade que teve nos Estados Unidos, tá? E aí foi... Oi? Movimento Holiness? Sim. Isso. Uhum. E aí ela surge em 1908 pela junção
de algumas igrejas, e aconteceu em Pilot Point, Texas, né? Então, e dali surge esse movimento. Ela, no seu início, era chamada Igreja do Nazareno Pentecostal, mas ela, em algum momento, querendo se diferenciar daqueles movimentos pentecostais que falavam que era necessário falar em línguas para ter evidência do batismo com o Espírito Santo, a Igreja do Nazareno sempre manteve um entendimento de que o falar em línguas pode ser uma demonstração, mas não é necessário como evidência. Então, em um momento aí, ela escolheu tirar o nome pentecostal do seu nome para não ser associado e ficou, então, Igreja do Nazareno.